Ei, pessoal, e aí, gostaram do vídeo? Deu para matar um pouquinho da saudade? Pois é, fico também com bastante saudade quando vejo o rostinho de vocês, tá? Muita mesmo. Mas creio que tudo isso vai passar, que Deus está no controle de toda a situação e que logo, bem logo, a gente vai poder se encontrar para nossas aulas presenciais. Enquanto isso, continuaremos aqui, né? Virtualmente. Olha só. Hoje nós vamos começar com o nosso estudo dirigido, né? Vocês podem passar lá na escola para poder pegar. Pessoal, nessa aula de hoje eu vou explicar o passo a passo do conteúdo exigido no estudo dirigido. Foi tudo que nós estudamos durante o primeiro trimestre, tá bom? Vou passar aqui explicando cada questão que vocês devem fazer e relembrando o que foi estudado. Vou ler aqui com vocês no estudo sobre as instruções. Preencha o cabeçalho e confira toda a sua atividade. Faça sua atividade a lápis. Leia atentamente todo o enunciado antes de resolver as questões. Isso é importante. As questões de múltipla escolha ou com duas ou mais respostas serão anuladas. Dê somente uma resposta correta. As questões deixadas em branco serão desconsideradas. Volte ao texto ou ao enunciado sempre que necessário. Dê respostas completas e bem elaboradas. Releia as respostas e confira sua escrita antes de entregar. Então, vocês vão fazer o estudo dirigido e devolver para a gente lá na escola. Por isso, tem que ser muito bem feito, tá bom? A questão número 1, da letra A à letra F, trata-se de quilômetros quadrados de cada região: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Para resolver essa questão, não é necessário fazer os cálculos em quilômetros quadrados, não precisa transformar em quilômetros quadrados. É só saber o quilômetro quadrado de cada região para poder fazer o que está sendo pedido. Entendido? Na questão 2, vocês irão trabalhar com os numerais multiplicativos, que são os numerais que fazem referência ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada, lembram? Indicando um aumento proporcional dessa mesma quantidade. Por exemplo, o quíntuplo de uma quantidade significa 5 vezes essa quantidade. O sextuplo de uma quantidade significa 6 vezes essa quantidade. O sétuplo de uma quantidade significa multiplicar essa quantidade 7 vezes. As questões 3, 4, 5, 6 e 7, prestem atenção. 3, 4, 5, 6 e 7 são problemas que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Além das 4 operações, trabalharemos também com desafios, raciocínio lógico, possibilidades e sistema monetário. Fiquem atentos para resolver. As questões 8 e 13, nós iremos trabalhar com poliedros. Lembram lá dessa aula? Pois é, mesmo assim a gente vai relembrar esse conteúdo. Coloquei aqui um vídeo para a gente lembrar e brilhar nessa atividade. Bora lá! O que é um poliedro? Os sólidos geométricos são figuras definidas no espaço tridimensional. Isso significa que é possível obter comprimento, largura e profundidade, geralmente chamada de altura de um sólido. Já as figuras geométricas definidas no espaço bidimensional proporcionam apenas medidas de comprimento e largura. Os sólidos geométricos são divididos em 2 grandes conjuntos: aqueles que possuem curvas em sua constituição, conhecidos como não poliedros, e aqueles formados apenas por planos, conhecidos como poliedros. Dessa maneira, um poliedro é um sólido geométrico que todas as faces são planas. Assim sendo, as figuras geométricas espaciais que não possuem superfícies arredondadas são chamadas de poliedros. Vejam alguns exemplos: o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Elementos de um poliedro. Faces são formadas por planos. Em um poliedro, 2 faces nunca estão no mesmo plano, mas estão no mesmo espaço. Cada uma dessas faces é um polígono. Arestas são segmentos de reta provenientes do encontro entre 2 faces. Uma aresta pertence apenas a 2 faces distintas. Vértices são os pontos de encontro das arestas.
A questão 9 é um problema que exigirá bastante atenção, raciocínio e esperteza para desenvolver. Fique atento aos números que representam os metros. Vamos relembrar mais um conteúdo? Coloquei aqui para a gente ver o vídeo que a gente explicou sobre fração de quantidade. Assista e depois resolva a questão 10. Luara fez uma poupança de R$ 2.235, mas no mês passado ela teve um imprevisto médico e teve que gastar 2/5 deste valor. Quanto ela gastou com esse imprevisto? Como que a gente faz, moçada? Vocês lembram? Então, bora lá. 2/5 de 2.235. Lembra lá da nossa diquinha? Faz um DDD? Quem lembra? DDD, denominador, debaixo e divide. Então, o que a gente vai fazer primeiro? 2.235 dividido por 5. E depois, vamos pegar esse resultado e multiplicar pelo nosso numerador. Lembraram? Então, vamos ver quanto que vai dar essa conta? Olha lá. 2.235 dividido por 5 é igual a R$ 447. Já fiz a minha divisão. Dividi o valor pelo meu denominador. E agora, o que a gente faz? Pegamos esse valor e multiplicamos por 2, que é o meu numerador. E o valor foi 894. Então, Luara, tô com saudade de você. Luara gastou R$ 894 da sua poupança. Lembraram? Então, vamos lá. Para fixar mais uma aí, hein? Um pedreiro precisa de 2.466 blocos para construir uma parede. Ele já fez 1/9 da parede. Quantos blocos o pedreiro ainda tem para terminar a obra? Olha lá, mais uma. 1/9 de 2.466 blocos. 2.466 dividido pelo meu denominador. Com o resultado, multiplico pelo meu numerador. Vamos ver quanto deu? 2.466 dividido por 9 é igual a 274. Muito bom! E aí, com esse valor, eu multiplico pelo meu numerador, que no caso 1 vezes 274 é igual a 274. Mas esse probleminha terminou por aí? Não, porque a perguntinha dele era: quantos blocos ainda faltam? 2.466 menos 274 é igual a 2.192. O pedreiro ainda tem para terminar a obra 2.192 blocos. Olha só, espero que vocês tenham relembrado esse conteúdo. Propriedades da adição. Essa é a nossa questão 11. Sabiam que emocionamos muito com os vídeos que vocês enviaram? Cada trabalho mais lindo que o outro. Obrigada por tanto empenho, viu? Vamos relembrar mais essa aula antes de fazer essa atividade. Propriedade. Propriedade significa qualidade especial ou característica. Sendo assim, vamos falar de situações que são características das operações que já conhecemos: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos conhecer hoje algumas propriedades da adição. Propriedade comutativa. Comutar significa trocar de lugar.
A propriedade comutativa da adição é a propriedade que permite trocar a ordem das parcelas sem alterar o total. 475 mais 125 é igual a 600. 125 mais 475 também é igual a 600. Propriedade associativa. Associar significa pôr junto, reunir, agregar. A propriedade associativa da adição permite reunir as parcelas da adição de diferentes formas sem alterar o total. Observe a operação abaixo. 45 mais 30 mais 70 é igual a 145. Vamos usar os parênteses para associar. Para reunir as parcelas, usamos os parênteses. 45 mais 30 mais 70 é igual a 145. 45 mais 30 é igual a 75. Mais 70 é igual a 145. Observe que podemos associar as parcelas de formas diferentes. 45 mais, abre parênteses, 30 mais 70 e 45. Observe que podemos associar as parcelas de formas diferentes. 45 mais, abre parênteses, 30 mais 70, 45 mais 100 é igual a 145. Elemento neutro da adição. Em matemática, um elemento neutro é qualquer elemento cuja utilização numa operação não causa alteração no outro elemento. Um pote de biscoito com 5 biscoitos, mas um pote de biscoito vazio com 0 elemento é igual a 5 biscoito. O 0 não alterou o resultado. O elemento neutro da adição é o 0. Exemplos: 5 mais 0 é igual a 5. 0 mais 142 é igual a 142. 74 mais 0 mais 12 é igual a 86. Propriedade de fechamento. Propriedade de fechamento. A soma de 2 ou mais números naturais é sempre um número natural. Olha a expressão numérica aí, minha gente. Relembrando passo a passo. Nas expressões que aparecem somente adição e subtração, a gente resolve a operação na ordem que aparece. Se aparece adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente resolve primeiro a multiplicação ou a divisão na ordem que aparecem e depois a adição ou a subtração. Então, se não tiver sinal de associação, a gente resolve primeiro multiplicação, divisão. Depois que resolveu as duas operações, resolvemos a adição e a subtração. Quando a gente entra com os sinais de associação, que são os parênteses, colchete e a chave, a gente vai resolver na seguinte ordem. Primeiro a gente elimina os parênteses.
depois a gente elimina os colchetes, depois a gente elimina a chave. Mas e o que a gente resolve? A gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Se tiver uma multiplicação e a divisão, resolve ela primeiro, para depois resolver a subtração ou a adição, na ordem que aparecem. Isso vale para todos. Se acontecer a mesma coisa dentro do colchete ou da chave, a ordem de resolução não muda. Então, primeiro a gente elimina os parênteses, depois o colchete e depois a chave. Sempre começamos da esquerda para a direita. Nossa última questão fala da composição dos números naturais. A gente vai voltar lá atrás, recapitulando esse conteúdo lá do 4º ano, que a gente também estudou esse ano, né? Sobre classes e ordens. Aqui a gente tem centena, dezena, unidade. A ordem é essa. E a classe é unidade simples. Simples. A próxima classe aqui é classe dos milhares. E assim sucessivamente. A outra classe aqui, dos milhões. A outra, se tivesse, dos bilhões, trilhões, quatrilhões. E assim sucessivamente. Aí, na 14, tá lá. Número composto de uma centena de milhar, 4 unidades de milhar, 7 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. É só a gente lembrar quanto que vale cada ordem. Então, se eu tô aqui na unidade, eu vou multiplicar por 1. Se eu estou na dezena, eu multiplico por 10. Se eu estou na centena, multiplico por 100. Na unidade de milhar, por 1000. Na dezena de milhar, por 10.000. E na centena de milhar, por 100.000. Para fazer a composição de um número, se você tiver dúvida. Isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí a resolver as questões com clareza, tá bom? Façam com bastante carinho, com bastante cuidado, lembrando que tá valendo 10 pontos. Qualquer dúvida, volte no caderno, no livro, nos vídeos que já foram enviados para vocês brilharem mais ainda. Tudo bem? Podem também me chamar no chat, lá no aplicativo, que eu estarei à disposição. Respondo assim que visualizar, ok? Um abraço, bom estudo para vocês. Feliz de estarmos juntos novamente. Beijo!